Cósmica no ar para falar sobre o lado sombrio do signo de Libra. Como revelar o lado sombrio de Libra se Libra já é o signo do escuro e da sombra? Explico, librianos não se sintam ofendidos. Eu inclusive tenho muitos de vocês no meu mapa. Mas de fato, Libra é o signo que ocupa a 7ª casa do zodíaco. A 7ª casa do zodíaco é a casa chamada de descendente. Então, pensando em ângulos de 90 graus, na casa 1 que está aqui, nós temos o ascendente, que é onde o Sol nasce, aonde ele ascende. E na casa 7, o descendente, que é onde o Sol se põe, ele descende. O horário da 7ª casa é por volta das 6 horas da tarde. Nesse horário é considerado o horário de mais escuridão. Sabe por quê? Porque nesse horário não há luz estelar. A gente não consegue ver a luz do Sol e a gente não consegue ver as estrelas. E é nessa escuridão que moram as coisas mais essenciais para a vida. Libra é um signo totalmente voltado para a relação, ou seja, ele é voltado para o outro. O outro guarda segredos sobre nós que a gente nem imaginava que pudesse existir. É na relação com o outro que a gente tem revelações sobre nós mesmos. Então é justamente esse exercício libriano que nos tira da escuridão. É na relação e no contato com o outro que partes desconhecidas, antes sombrias, sobre nós vem a luz. O outro nos revela, o escuro nos revela. Portanto, Libra é um signo revelador. Mas aqui a gente tem que falar do lado sombrio de Libra. E é tão difícil falar sobre o lado sombrio porque tudo isso já é tão sombrio, né? Se a gente pudesse pegar alguns pontos mais sombrios de Libra, eu diria que os librianos são um pouco mandões. É verdade, vocês não têm cara, mas a cara engana. Porque Libra é um signo cardial e todo signo cardial é um signo de liderança. Eu queria lembrar um ponto aqui que a gente já falou no começo dessa playlist, que é em relação ao signo solar das pessoas. Se você é libriano e você está assistindo esse vídeo e você não se reconhece nesse vídeo, pode ser por algumas questões. O signo solar de uma pessoa, ele é a meta de desenvolvimento consciencial dela. Ou seja, é um trabalho heróico chegar até a nossa essência, até o miolo do nosso ser. Isso é o Sol. O Sol é quando você atingiu a sua potência, a sua iluminação, a sua essência máxima. E isso dá muito trabalho para fazer. Então várias pessoas vão olhar o signo solar delas e elas sentem que aquilo não condiz com quem elas são. E aí por isso elas dizem que a astrologia é algo que não funciona. O que eu tenho para dizer para essas pessoas é que elas estão certas até a página 2. Porque sim, se elas forem ler o signo solar delas, talvez elas não encontrem aquilo que elas são. Porque às vezes elas nem chegaram no signo solar delas, às vezes elas estão vibrando o ascendente delas ainda. Ou às vezes o signo solar delas tem várias interferências, como por exemplo um Sol conjunção Marte, um Sol conjunção Urano, um Sol num estélio, um Sol numa casa de sombra, como é a casa 7, por exemplo. Então são várias questões que interferem na leitura do mapa de cada pessoa. Todo mundo fala que Libra é um signo indeciso, que não consegue tomar decisões, não consegue fazer escolhas. E sim, isso é um pouco verdade, porque a pessoa que não consegue escolher, ela tá sempre considerando pelo menos 2 pontos de vista. Então ela considera o lado dela e ela considera o outro e ela tende a priorizar o lado do outro. E isso pode ferir o senso dela, do lado dela, do desejo dela. Então ela fica balançando na balança. Libra é o signo da balança. Então o fato das pessoas dizerem que Libra é indeciso, verdade, ele pode ser um pouco indeciso sim, mas a gente não pode esquecer que Libra é um signo cardial. E um signo cardial dá a direção. Quando a gente consegue equilibrar a balança, a gente consegue ter um mínimo de diplomacia, justiça e educação, considerando aquilo que você quer e que o outro lado quer, e assumir um caminho do meio termo, ou tomar a decisão mais justa e correta naquele momento. Esse é o exercício libriano. Então, uma pessoa que consegue transigir, consegue fazer acordos. O libriano vai tentar não desequilibrar nenhum dos lados da balança. Então, é muito difícil para ele tomar partido e assumir uma posição. Se isso acontece, ele sente que ele se desequilibra. Esse é o eixo Áries-Libra, né? Áries é o signo do eu. Libra é o signo do outro. Então Libra coloca na balança o lado do outro e Áries foca mais no eu. Como Libra é um signo de ar, ele tende a desenvolver teses, filosofias, pensamentos, que são pensamentos diretores. Aí tá a cardialidade do signo de ar, por exemplo. É um ótimo signo para comandar. Então em Libra, a gente pode ter uma arrogância, por exemplo, de ponto de vista, né? Da pessoa achar que a concepção dela, a tese dela é a mais correta ou a única correta. As coisas têm que ser
feitas daquele jeito que a pessoa concebeu. Uma das coisas que esse signo pode fazer para não desequilibrar a relação com o outro é mascarar isso, tornando isso uma coisa superficial. E o problema de ser superficial é que às vezes a gente precisa ter profundidade para resolver certos problemas e encarar a profundidade das questões. A gente não pode ser superficial sempre. O ar é uma coisa mais superficial, né? O ar, ele fica aqui assim. Então, a gente brinca que, astrólogos, a gente brinca que um dos arquétipos do signo de Libra é a pessoa que faz compras no shopping, né? Então, a superficialidade completa. A pessoa vai focar no externo, na beleza, etc. E nem sempre a superficialidade resolve. Então, esse seria um lado mais sombrio do signo. Deixar muito superficial algo que realmente merece um pouco mais de profundidade. E aí, essa coisa de apresentar pontos de vista superficiais dá a ele uma coisa que irrita muito ele, que é o ponto de vista não se sustenta, né? Porque se é superficial não tem como se sustentar. E aí fica um pouco autoritário mesmo. É uma fuga do signo de Áries, né? Uma incapacidade de dizer, ok, é isso, vai ser assim, eu vou ocupar esse lugar. Ariano não tem isso, né? Ariano vai. E aí Libra fica nessa coisa. Em Gêmeos você também, que é um outro signo de ar, pra gente fazer uma comparação, a gente também tem essa coisa de não assumir direito, mas Gêmeos ele muda, então ele assume uma coisa, depois ele muda pra outra, né? Ele tem uma volatilidade, ele é mais inconstante. O Libriano não. O Libriano, como tem essa coisa indecisa, se você apresenta uma alternativa pra ele, ele topa essa alternativa e depois de 5 segundos ele fala, mas e se? Ele muda, né? Ele vai pro outro extremo da balança. Esse foi o lado sombrio do signo de Libra, a gente ressaltou algumas pequenas características, o assunto é imenso, mas se você gostou, solta o dedinho, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Beijos e a gente se vê no próximo Cósmica.